Vamos lá, 21h01. Não deu para entrar 20 horas em ponto. Vamos começar a nossa live, esperar o pessoal ir entrando. Hoje a gente vai conversar um tema muito legal, que é investimento. A gente chamou Dr. Gustavo. Então, vamos começar. O pessoal já vai entrando. E aí, então, o ano passado eu fazia uma série de lives com os temas voltados para a medicina e acabou que eu deixei de fazer eu acho que eu tinha perdido um pouco o foco, né, sobre essa questão. E aí eu escolhi um tema que eu gosto muito, que eu tenho estudado bastante, que é sobre investimentos. E mais do que isso, eu percebo que tem muitos médicos que acabam fazendo vários cursos, né, sobre investimento e acabam não botando em prática. Então, Gustavo é um cara que a gente sempre conversa, ele investe, eu acho que mais ou menos o mesmo tanto de tempo que eu. E aí eu preparei aqui, o tema hoje dessa nossa conversa é Conselhos de um Residente para o Preceptor. Gustavo não é meu residente, mas a gente trabalhou junto na UTI, mas eu vou apresentar para vocês aí quem não conhece. Hoje vamos conversar com o Dr. Gustavo Guedes, médico formado em 2015, fez sua primeira residência em cirurgia geral de 2016 a 2018. Em 2020, começou a fazer residência de terapia intensiva e hoje é R2, e no final do ano estará na praça e poderá até virar preceptor. Bem antes disso, ele se tornou um investidor qualificado e hoje ele investe seu dinheiro sozinho e tem uma realidade bem diferente da maioria dos médicos. E isso inclui os seus preceptores. E aí, Gustavo, te apresentei bem? Apresentou legal. É isso aí. Beleza, Gustavo. E aí, desde Eu quando só que não sei, você... eu só não sei a parte diferente dos preceptores, né? Não dá para ter essa Não dá pra certeza não. saber, né? Mas assim, desde quando você se interessa aí por investimento? Desde quando você investe o seu dinheiro? O interesse por investimento, de fato, começou já na faculdade, certo? Eu lembro que em casa mesmo, antes mesmo de me formar, eu já começava a pensar, pô, se eu colocar meu dinheiro na poupança, quanto é que vai render por mês, né? Ficar procurando isso daí. Não no pensamento, eu já vi gente dizer assim, pô, o pessoal mal se forma e já pensa em se aposentar. Mas eu acho que se você começar a pensar, não na aposentadoria e parar de trabalhar, mas se você começar a pensar o quanto antes em investir, é melhor. E eu lembro que desde a faculdade eu já me interessava em aprender sobre investimento. Mas assim, de fato, eu só comecei a aprender depois que eu me formei. Mas eu Entendi. lembro que antes mesmo de me formar eu já Você fazia umas contas. lembra qual foi o seu primeiro investimento? Lembro. Eu comecei em novembro de 2017. Foi a primeira vez que eu comprei um fundo imobiliário, na verdade. Eu comprei FIGS 11. Foi um fundo de shopping, né, que ainda existe. Só que no mês seguinte eu acabei vendendo porque eu estudei um pouquinho mais e vi que não era o que eu tava fazendo não era tão legal. Enfim, não é recomendação nem nada, mas eu acabei que vendi o fundo e comprei outro, que eu tenho até hoje, inclusive, outro fundo imobiliário. Ah, Antes disso, né, eu tinha colocado em poupança, eu tinha colocado em outras coisas mais tranquilas, mas assim, com o intuito de poder tirar a qualquer momento, né? Era uma coisa assim, eu não sabia onde colocar, deixei na poupança, que era onde eu podia tirar. Então assim, eu não considerava um investimento, eu considerava como vou Como se deixar fosse uma aqui, reserva de emergência. vou deixar aqui que é para quando eu souber o que fazer, eu tirar e colocar. Mas o meu primeiro foi esse fundo imobiliário em 2017, novembro de 2017. Entendi. Você já fez algum curso de investimento? Qual ou quais você fez? Então, até em 2016, né, eu comecei, como se diz, eu comecei a residência em 2016, de cirurgia geral, me formei em setembro de 2015. Então, a partir de setembro de 2015, eu comecei a receber salário, tudo, graças a Deus deu tudo certo no início da carreira, e eu queria começar a tocar esse dinheiro para frente, né, eu queria colocar ele para começar a trabalhar por mim. Morava na casa da minha mãe, não tinha gastos, então, desde 2015 que eu comecei a estudar e fazer curso.
Em 2016, eu comecei a fazer residência. Aí realmente não tinha tanto tempo, não tinha tanta disponibilidade para fazer um monte de curso que eu queria fazer. Mas no finalzinho ali de 2017 para 2018, que eu já estava terminando, eu comecei a fazer curso. Eu era uma esponja, né? Eu costumava dizer que se você dissesse que estava vendendo curso, eu comprava, queria fazer tudo. Eu lembro que conversei muito com um irmão até de colega médico da gente, que ele era, enfim, ele tinha algum certificado de investimento, de assessoria de investimento. Conversei muito com ele, ele acabou que, infelizmente, eu acho, ele não conseguiu me dar o curso, mas era um curso só de renda fixa que eu ia fazer. Aprendi muito sobre renda variável, comprei curso na internet, fiz curso ao vivo, né? Tem um monte de colega médico também que faz curso, eu já participei até mais recente de alguns cursos também. Então, assim, eu costumava dizer que eu era uma esponja. Se você dissesse que estava vendendo como ganhar dinheiro com pirâmide, eu comprava. Eu não acreditaria não, mas eu comprava para ver se der. Assim, eu parto do pressuposto que quando a gente não sabe alguma coisa, principalmente em relação a dinheiro, a gente tem que aprender muito antes, né? É muito perigoso, mesmo se você disser assim, vamos colocar o dinheiro na renda fixa que não tem perigo nenhum. Você tem que aprender que renda fixa vai travar seu dinheiro ali por 2 anos, 3 anos, entendeu? Vai que no próximo mês você aprender alguma coisa e não era a renda fixa que eu queria, mas agora seu dinheiro está preso. Né? Então, assim, por mais que seja seguro, eu acho que quanto mais você souber sobre tudo, né, vamos dizer assim, não vai dar para a gente saber tudo, mas quanto mais você souber, mais você fica adepto a escolher melhor o que você vai investir. Então, eu fiz bastante curso, principalmente ali em 2017, 2018, que foi quando, de fato, eu comecei, né, a botar a mão na massa e investir. Entendi. E aí, assim, você falou que começou em novembro, né, de 2017, você comprou o primeiro fundo imobiliário. Antes disso, o dinheiro seu todo ficava na poupança. É isso, né? É todo, meu Deus. É Tudo aquilo que você destinava para o investimento. Eu ficava na poupança. Na verdade, eu até, em 2016, eu até investi, vamos dizer assim, com meu pai, né? Meu pai tinha empresa e tudo, eu acabei, boa parte do dinheiro, de todo o meu dinheiro, acabou indo para essa empresa. Sim. Mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Foi a primeira renda variável. Dá para dizer que foi antes do fundo imobiliário. E assim, você sabe por que assim, o que você acha que não deu certo? Por que você acha que não deu certo? Essa parte do meu pai? É porque é empresa, né? Veja, nos investimentos a gente consegue dividir de forma bem simples a renda fixa de renda variável. Renda fixa é meio que emprestar dinheiro. Você empresta o dinheiro e você sabe quanto você vai receber, né? Se o cara que está recebendo for te pagar, ele vai te pagar os juros, você meio que já sabe quanto é. A renda variável, meio que uma definição geral, vai ser investir em empresas, né? Investir em CNPJ. Então você é parte, você é sócio, você é dono. Só que como é uma empresa, o nome renda variável não é porque ela oscila o valor dela, é porque a renda dela é variável, né? Infelizmente, a renda variável da empresa do meu pai não foi muito para cima, foi mais para baixo. E aí é o risco de qualquer empresa, né? Vamos dizer assim, empresas mais novas, elas costumam ter um risco muito maior, né? Porque tem que se adequar ao mercado, tem que se inserir no mercado. Empresas mais consolidadas tendem a permanecer no mercado, né? Então, eu acho que eu comecei pelo mais arriscado. Eu acho que quando a gente começa um investimento, no seu caso, você aportou um dinheiro em uma empresa que estava começando. E tem todos esses riscos. O risco é aquele risco do pacote Brasil, né? A gente sabe que muitas empresas que começam, elas acabam falindo e tal. E quando a gente investe na Bolsa, assim, a minha percepção é de que é um pouco diferente, né? A gente investe em empresas já consolidadas, a gente pode escolher. A gente tem um cardápio de empresas, né? Então a gente não fica só exposto àquela empresa, a gente pode ter muitas opções, né? Nisso tudo. A Bolsa tem uma boa variedade, assim, né? O que foi mais importante para você, assim, começar a investir? O que você acha? Você falou que fez alguns cursos, né? E assim, mas você investe por corretora, investe por banco, como é que é? Eu invisto por corretora, né? Hoje tem um movimento forte
Não é nem difícil de enxergar que existe um movimento forte de toda corretora querer ser banco também e todo banco também querer ser corretora, né? Com o intuito de mostrar o máximo de variedade para o cliente, né? De funcionalidade para o cliente e ele poder ter o dinheiro todo alocado em uma instituição só. Então eu comecei a investir, eu abri conta na Modal, eu abri conta na CLI, abri conta na Strat, abri conta em uma porrada de corretora e acabei ficando na Modal Mais. Depois de um tempo eu mudei, não estava muito satisfeito com alguns detalhes, enfim, não vem ao caso. É uma boa corretora. E acabei mudando para a XP. Entendi. Aí hoje eu invisto pela XP. Legal. E assim, depois desse fundo imobiliário que você comprou aí, como é que foi aí o seu caminho para montar assim? Tem uma história engraçada. Na verdade, assim, eu comecei de fato a investir, eu visava muito aprender renda fixa. Né? Só que a verdade por trás de tudo é que minha esposa, Cíntia, ela recebia muito e-mail da Empíricos. Né? Então ela via aqueles negócios, aquela coisa toda, e aí me fez, vamos botar dinheiro na bolsa, vamos investir na bolsa, aprenda sobre renda variável. E aí eu comecei a investir muito em renda variável por conta meio que disso, né? E aí o meu primeiro investimento depois desse fundo imobiliário foram algumas indicações da Empíricos até. Então, literalmente eu pegava o relatório, lia, achava ok e investia de acordo com o que eles falavam. Entendi. Aí depois eu parei. Também nada contra. Então, aí assim, aonde você acha que foi essa chave aí que você virou? É lógico que a gente lê relatório, é lógico que a gente conversa com as pessoas, mas na hora de decidir sobre aonde vai investir, onde vai colocar o dinheiro, a gente utiliza alguma coisa, né, para definir. Hoje em dia eu tenho a minha ideia sobre aonde eu invisto, né, que na realidade hoje eu invisto em ações que vão me dar a possibilidade de mexer, de trabalhar com opções. Então eu procuro ações boas, de empresas boas e que tenha liquidez em opções, para a gente ficar sempre rentabilizando todo mês, essas coisas. Eu sei que você sabe tudo isso, já fez o curso do Francinaldo também, a galera do Turbine, o Rafael tá até aí na live. E assim, mas aonde você acha que foi a virada de chave para você? Eu costumo falar que até os amigos que eu falo e tudo, eu costumo falar o seguinte: se eu tenho um problema de dente, eu vou no dentista, né? Por mais que eu, vamos dizer assim, por mais que eu tente anestesiar minha boca, arrancar meu dente por conta própria, eu vou procurar um especialista, né? Então, quando a gente fala em questão financeira, se tem um especialista, eu acho super válido a gente ir atrás de um especialista para te orientar, te falar o que é melhor. Né? Existem empresas que estão focadas 24 horas aí, todo dia da semana em notícias, esse negócio todo aí, e vendo o que é que está acontecendo com as empresas. Então, eu não hesito em comprar relatórios, comprar indicações de casos de análise e tudo para poder investir. A Empíricos em si, essa virada de chave, né, que você comenta, a Empíricos, no ano que eu comprei, ele tinha assim, as melhores de 2018. Né? Então, foram 3 empresas, ele indicou. Só que em maio eu já tinha trocado as 3 empresas. Então, assim, o que eu estou fazendo, né? Eram as melhores de 2018. Chegou no 5º mês do ano, já tinha mudado as 3, pô. Então, foi aí que eu pensei, tem coisa errada, eu acho. Então, aí eu comecei a procurar outras casas de análise, comecei a fazer as análises por conta própria, né? Procurei cursos para aprender a analisar as empresas. Hoje, sinceramente, eu acho um pouco, entre aspas, né, perda de tempo a gente fazer isso. Porque, como eu disse, eu posso estudar, posso demandar meu tempo nisso tudo, mas eu acho que eu tenho mais condição de trabalhar como médico do que, entre aspas, gastar meu tempo, né, fazendo esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, é que nem nome de remédio, né? Você já começa a saber os tickers de qual, os códigos, você já sabe qual é a empresa que é boa, qual é a empresa que é ruim, né? Você já sabe qual é o que cada fundo imobiliário faz. Então, assim, aprende por osmose, né? Você não precisa ficar tão vidrado
E tem os analistas, né? Tem os assessores. E aí você começa a ver quem é que está falando as coisas mais sérias, né? Você começa a ter um poder de discernimento melhor. Você começa a saber quem está, pô, aí é só Miguel, entendeu? Então, assim, você começa a ter um faro melhor para a coisa. Filtrar bastante, né? A filtrar. Então, assim, eu acho que a chave vai virando com o tempo. Não virou toda ainda, talvez, né? A gente nunca sabe de tudo. Mas você começa a ter um pouco de feeling, inclusive para isso. Entendi. Hoje, como é que está o seu portfólio? Como é que está o seu investimento? Você divide ele em, tanto eu destino para renda variável, tanto eu destino para renda fixa, prefiro uma coisa, prefiro alguma classe de ativo? Quem me conhece um pouquinho já perguntou para mim aí, sabe que eu não gosto de renda fixa. Né? A ideia da renda fixa, ela é literalmente emprestar dinheiro, né? Então a gente acaba emprestando muito dinheiro para os bancos, na maioria das vezes, né? Renda CDB, LCI, LCA. Você acaba emprestando muito dinheiro para os bancos e o banco ganha naquele spread, né? Então, se eu tenho a concepção de que o banco vai ganhar dinheiro em cima do dinheiro que eu estou emprestando, por que eu não vou ser dono do banco? Eu tenho essa ideia. Então, eu coloco meu dinheiro todo investido em renda variável. Só que eu divido em renda variável ações, fundo imobiliário e inclusive um pouco lá no exterior. Essa exposição ao dólar faz bem para você ter uma segurança do câmbio, inclusive. Eu acho que vale a pena. E eu só compro empresa boa mesmo, assim, né? Consolidada, que só dá lucro. Dificilmente eu boto dinheiro em coisas que, assim, vamos botar aqui para estourar e tudo. Inclusive, em março do ano passado, né, eu dei a sorte, talvez, ouvi umas pessoas falando que podia cair e tudo, dei a sorte de ter o faro para também vender, e acabei vendendo uma boa posição em março, um pouco antes da queda, em fevereiro, e comprei muita ação no fundo, né, lá nos 60 mil, 66 mil. E aí eu também meio que costumo dizer que eu me arrependo, entre aspas, de ter comprado muito de boas empresas, porque essas boas empresas não estouraram, né? Teve muita empresa pequena, menor, assim, que realmente foi de R$10 para 60, R$80 depois. Então tem esse viés também, você não vai pegar uma empresa gigante que vai esperar ela dobrar de tamanho, ela já é grande. Mas eu coloco em grandes empresas e coloco em fundos grandes também. Hoje, meu portfólio está muito maior em fundo imobiliário, né? Desde o ano passado também, com essa história toda de pandemia, foi muito pesado, foi cansativo, muito plantão, então eu estava muito assim, fiquei longe da família, não estava com cabeça para olhar para o home broker e achar que podia cair tudo amanhã. Então a gente teve outros medos também, né? Medo, enfim, de morrer e tudo. Então eu tirei boa parte das ações e coloquei muito em fundo imobiliário. Eu tô apaixonado, inclusive, pela posição, porque é uma renda mensal que eu já achava boa, agora tá deliciosa. Então, eu sou enviesado muito por fundo imobiliário. E mostrando, mais uma vez, se você abrir hoje o Valor Invest, se você abrir a Empírico, se você abrir até aqui no Instagram, os caras falam, o fundo imobiliário morreu, e agora com esse negócio de taxação do dividendo... não vai ter mais fundo imobiliário, não tem mais porquê. Então, enfim. Tem alguns problemas. Tudo na renda variável tem problemas, né? Você não vai pegar você nunca vai ter um investimento que vai ser 100% seguro, rentável e com liquidez, né? Então, você nunca vai achar um negócio desse. Mas você compra um fundo imobiliário de shopping, tem chance do shopping pegar fogo. Não é só também, o fundo vai ser taxado. Você tem que pensar nisso, né? Você compra empresa, você compra tijolos, né? Você compra estrutura. Você pode pegar um banco gigante aí e amanhã, aqui é Brasil, papai. Amanhã ele está envolvido no escândalo, sei lá, não existe muita, né? Aqui é meio terra sem lei, às vezes. Não dá para você esperar 100% que você vai estar seguro. Até o passado é incerto, né? Aqui no Brasil. Até o passado é incerto. A gente pode descobrir muita coisa. E aí, assim, tem essa história também da taxação, né? De dividendo de fundo imobiliário, que está meio querendo não passar também. E tem a taxa de juros que está voltando a subir, né? Quem acompanha um pouquinho está vendo que os fundos imobiliários estão até perdendo valor em relação às suas cotas, mas por conta da taxa de juros que está subindo, né? Se a renda fixa começa a pagar 6% ao ano,
por que eu vou colocar num fundo que me dá 6% ao ano, né, se ele tem esses riscos? Então é natural que o fundo caia um pouco e a renda fixa, enquanto a renda fixa sobe. Sim, sim. E você tem alguma meta de investimento? Ah, quero chegar em tanto que aí eu vou estar tranquilo, ou você vai trabalhando com todo mês, vou depositando um pouquinho? Não, eu fico brincando com minha esposa que a gente vai ser bilionário um dia, né? Um dia. Quem sabe um dia, quando eu estiver velhinho, aí a gente bate no bilhão. A gente tem que pensar alto, né? É uma brincadeira assim, mas, poxa, se você não pensar alto, você não atinge nem um pouco do que você quer. A gente tem que chutar alto, a gente tem que pensar lá na mente. A gente tem que sempre pensar, né? Ter metas impossíveis, né? A gente tem que correr atrás, né? Mas eu tenho alguns valores que é para viver bem, né? Então, assim, se a gente pega aí 0,6, 0,7%, que é um valor até factível por mês, né, de rendimento, aí sim já vem bilhão. Eu acredito que lá nos 6, talvez 7 milhões, eu acho que tá bom. Então tem uma vida para a gente correr atrás, né? Eu acho que tem uma vida. A gente, se viver sem meta, eu acho que é ruim. Acho que independente da sua meta, se ela for grande, eu acho que é bom porque faz você correr. Se for pouca coisa, não é bom, não. E além da vida, você tem... né? Você se acostuma. Você tem que ter objetivos pequenos e grandes metas, né? Objetivos diários ali e grandes metas. É isso aí. Você já teve algum grande ganho, assim, um porradão, ou uma grande perda investindo o seu dinheiro? Já. Os dois. Eu já tenho ainda, né? Apvida. Eu vou falar algumas empresas aqui. Não é recomendação de compra. Claro, coisas que eu comprei. Mas eu comprei a Apvida, comprei Banco Inter quando eles lançaram na bolsa, né? No IPO. E valorizaram muito, muito. Quem pegar o histórico aí vê que valorizaram muito. Foram grandes porradas. Infelizmente, foi logo no início aí do investimento, eu não tinha tanto dinheiro para colocar, mas pô, foi uma boa valorizada. Mas assim, e perdas também já tive, né? Perdas grandes. Alguns até trades que eu fiz, né? Swing trade, que às vezes você se mete a fazer. Mas isso mesmo. Eu acho que é o mais comum, talvez, em grandes perdas, né? Mas assim, nada que comprometeu o patrimônio. Nada que me fez pensar em parar, dizer que era nada, nenhum nem outro, na verdade, né? Nenhum ganho tão grande que me fez, pô, me aposentei, tá entendendo? Ganhos, assim, relativamente bons e nem perdas relativamente... na loteria, nem faliu. Pronto, nem acertei na loteria, nem fali. Mas eu acredito que minha carteira em si ela é positiva, né? Ela é bem positiva até, mas é uma coisa muito relativa dizer que perdeu e ganhou, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho empresas que eu tenho desde o início, como eu falei, primeiro fundo imobiliário eu tenho até hoje, cresceu muito, já pagou 4 anos de dividendo. Eu posso dizer que eu ganhei muito nele, mas eu não vendi, né? Eu ainda tenho ele. Então, assim, eu não oferi o lucro nem o prejuízo. Então, na bolsa, principalmente, é muito psicológico, né? É muito da sua cabeça você dizer que ganhou ou perdeu. Então, o fato de ganhar e perder está limitado ali no que você conclui. Então, algumas ações eu concluí com perdas, algumas com ganhos. Mas a grande maioria é longo prazo. Tem aqui o Gabriel, eu acho, que falou que em agosto de 2019 ele ganhou muito. E desde então só limitação. Me conta aí a sua experiência com opções. A gente já conversou um pouquinho sobre opções. E o que você acha? Opções, o primeiro contato, né, que eu tive com opções, na verdade, eu vou dizer assim, o primeiro contato que eu até tive como referência foi com o Francinaldo. É médico como a gente, né? Acho que foi você que me indicou, eu acredito que foi até você que me indicou na época. Eu lembro dele. Que ele veio para cá, acho que em 2018 ou foi 19, acho que foi 19, acho que foi 2019. O primeiro curso do Francinaldo foi aqui em Aracaju. Se não me engano, foi eu acho que em 2017 ou 2018. Eu já tinha assistido uma palestra dele num congresso de terapia intensiva, lá em São Paulo.
Não, o cara é monstro, né? A visão que ele teve, eu acho que durante a residência, que ele tem a história dele fantástica, a visão que ele teve, graças a Deus, assim, eu tive precoce, vamos dizer assim, né? Antes, e de certa forma não passei pelo que ele passou, mas pô, fantástico o que ele fez, a reviravolta, o cara merece tudo mesmo que conquistou. E ele, como vários outros, né, o triunvirato das opções aqui também, o pessoal gosta muito de opções, né, tem uma boa parte de médicos, que é quem eu tenho mais contato, gosta bastante, investe muito em opções e consegue tirar um bom rendimento com os derivativos. Eu, particularmente, no ano passado eu parei, né? Eu parei por conta de tudo, Covid, enfim, de tudo. Teve muita oscilação na bolsa. Eu não achei viável, enfim, coisa minha mesmo. Eu não achei que valia a pena o risco para o movimento que a gente faria todo mês. A queda de massa foi forte, teve muito colega que passou até por aperto mesmo, né? Estava um pouco alavancado, às vezes, enfim, os problemas de todas as opções que é muito ganância, às vezes, né? Enfim, tem que trabalhar bem a cabeça. Mas, de certa forma, eu parei tanto pela condição mundial, né, do vírus, quanto pela falta de... mesmo, né? Pelo estilo de vida. E também pela condição do mercado, né? Não oscilando demais e tudo. Quem mexe com opção sabe que quanto mais oscila, não fica tão legal. Mas eu fazia direitinho, eu cheguei a passar acho que uns 6 meses seguidos, ganhando cerca de 1,5%. Eu era bem assim, entre aspas, né, conservador nas opções. Tirava aí 1,5% bem tranquilo com ações da Itube, com opções da Itube. Itube era uma empresa bem tranquila, não oscilava tanto. Então eu cheguei a fazer bons negócios. E mandava sempre para um grupo, né? A gente tinha vários grupos de estudo e eu mandava o que eu estava fazendo, as operações que eu estava fazendo. Então, assim, foram operações bem simples, nada complexo, né? Bem tranquilas e que acabou dando bons resultados. Mas aí veio, né? Tudo e eu parei com opções e não voltei ainda. E hoje eu tenho muito fundo imobiliário, né? Não dá para fazer. Você acabou migrando muito ainda, né? Porque parece que vai ter opções de fundo imobiliário. Isso daí é uma proposta da B3. Quem sabe? Que doideira. Ele já virou possível de ser vendido, né? Já possível de ser alugado. Pô, então já tá fantástico. Além do aluguel do fundo, ainda ganha o aluguel do papel. Exatamente. Iagão aí. E assim, quanto tempo você dedica para os seus investimentos? Assim, você ainda estuda sobre investimento ou só esporadicamente? Como é que é a sua rotina também de aporte? Todo mês você aporta ou você vai, espera, então faz aportes esporádicos? Como é que é? Hoje todo mês eu aporto, né? É uma coisa que ficou enraizada. Eu acho que o mais difícil é começar. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: você tem 2 caminhos. Vou falar um pouquinho. Você tem 2 caminhos. Um caminho é aquele que você se forma, arranja um emprego, começa a trabalhar, ainda está na casa da mãe ali, não sabe nem o que fazer, às vezes, com o dinheiro que está ganhando. Não tem muita conta, não tem muita parcela de nada. E aí você, com esse dinheiro, você pode ter a vontade, né, de querer gastar, comprar coisa e tudo, ou ter essa mentalidade de poder guardar uma parte e investir. É mais fácil. A dificuldade desse caminho é que você vai ver seus colegas gastando, né? Vai ver seus colegas viajando e tudo, e você vai ficar, pô, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O outro caminho, que eu acho que é onde a maioria, né, dos profissionais acabam trilhando, é chegar em uma certa idade, chegar a um determinado ponto da vida, que eles param e pensam, porra, não vou ficar desse jeito pro resto da vida. Né? Hoje eu já tenho meus filhos, já tenho minha casa, já estou com meu carro quitado, estou ok aqui, estou bem estabilizado no meu serviço e posso começar a investir. Eu não quero ficar trabalhando, como é que eu vou me aposentar, né? Esse caminho, eu acho que é um caminho mais difícil de você trilhar, porque você tem a mudança, né, de paradigma um pouco mais tarde, você já tem uma coisa enraizada de uma vida, e você já tem outras preocupações, né? Você tem um filho, você tem uma casa, você tem uma parcela maior para pagar, e você acaba
Então, assim, eu como comecei no início lá da vida profissional, é um hábito, né? Você acaba, no primeiro mês você coloca, no segundo mês você coloca a mesma coisa, depois você vai vendo o resultado e vai aumentando. Às vezes você começa a se empolgar e vai aumentando. Hoje, literalmente, é um hábito mesmo. Eu nem pergunto mais nada para a Cíntia, nem falo mais nada. É literalmente, cai o dinheiro na conta, eu já sei quanto vai para a corretora, quanto tem para pagar as contas. Né? Então, assim, faz parte do meu dia, é como se fosse um boleto meu. Faz Paga parte boleto da... para você mesmo, né? Lá na frente. Exatamente, eu pago um boleto para mim mesmo. Eu penso muito nisso, né? Se eu pago, sei lá, uma parcela, vamos dizer aí, alguém está pagando uma parcela de R$ 1.000 de um carro. Pô, será que um carro vale mais do que o seu futuro? Você não poderia estar pagando R$ 1.000 para você no futuro, entendeu? Então, assim, cada um tem sua realidade, né? Não dá para julgar nem nada, mas eu parto do pressuposto que se você tem um salário que está ok para você investir, ele tá, como o Rafael está dizendo, se pague primeiro, né? Você tem que dar o seu valor, você tem que investir no seu futuro, do que às vezes investir no presente, né? Uma frase bem clássica é que sonhos adiantados atrapalham muito, né? Adiantar sonhos é muito problema. Então, às vezes, pô, eu quero morar numa casa gigante, aí você vai lá, se eu me apertar aqui, ali dá. Aí você adiantou um sonho, né? Um sonho, você poderia estar mais estabilizado, mas você adiantou, né? Você se apertou, você talvez pudesse comprar essa casa num momento melhor. Eu acabei de me formar, consegui meu emprego aqui, vamos casar, vamos comprar um carro. Às vezes você está adiantando o sonho, né? Era melhor você se estabilizar um pouco. E aí você enraiza um determinado, como é que fala? Uma determinada motivação para você fazer todo mês a mesma coisa, e no futuro você já está ali como se nada tivesse acontecendo de anormal, entendeu? Eu hoje me sinto mal, inclusive, em não abortar. Sim, todo mês, eu hoje me sinto mal. Eu paro e penso assim, pô, não, eu esqueci aqui, cadê? Tá errado. Né? Hoje eu acho normal fazer isso. Hoje não é nem questão de rotina, é estilo de vida. Se hoje você fosse começar a investir, né, você faria algo diferente do que você já fez? Não investiria com meu pai. Mas o problema não é do seu pai, cara. Mas estaria um pouco mais seguro. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu faria... eu evitaria algumas coisas, né? Se eu tivesse a mentalidade, por mais que você se prepare, por mais que você estude e tudo, vão acontecer coisas que você vai aprender na prática, né? Teve muita coisa que eu evitei. Tudo na vida é assim. Se você, por exemplo, na medicina, você sabe que um determinado fato é errado de você fazer, porque você já viu alguém fazer e viu que dá ruim, você vai lá e não faz, você não comete o mesmo erro. Né? Mas tudo na vida você aprende, às vezes, também fazendo a prática. Então, sempre, por mais que você se prepare, você vai fazer alguma coisa errada, né? Por mais que alguém te avise, às vezes, você vai mesmo assim fazer alguma coisa errada. Então, eu evitaria muito fazer trade, assim, coisa minha, né? Tem gente que gosta, que vive disso, inclusive, né? Que diz que ganha bastante dinheiro com isso. Mas eu evitaria fazer trade, não acho, para mim não foi viável, certo? Não tenho cabeça, eu acho, para isso. Evitaria fazer swing trade, né, com ações, especular, enfim, evitaria. E acho que só... Então, você já fez, você chegou a fazer day trade? Fiz. Como eu disse, né, eu fiz curso de tudo, aprendi tudo, queria saber como tudo funcionava. Uma das coisas que, óbvio, traz mais brilho nos olhos é o trade, né? No Instagram você está rodando aí de besta, cai uma propaganda de curso de trade para você. Então, assim, é muito bom você saber que pode ganhar rios de dinheiro com alguns cliques na tela em poucos minutos, né? Como você pode perder também. Então, como eu disse, acho que uma boa parte dos prejuízos que eu oferi foram com trade, né? Então, é uma coisa que, se você não tiver um limite, você se afunda mesmo. Tem livros, inclusive, esqueci agora o nome dos livros, mas tem livro que compara com alcoolismo, é um vício mesmo, você vai parar, no outro dia você volta, é vício. Então, assim, a liberação de dopamina é uma coisa... Você às vezes está ali pela diversão, é quase um videogame, né? Então, assim, eu evitaria.
evitaria, não recomendo quem começa, eu digo, ó, não comece com trade, comece com fundo imobiliário, comece com ações mais seguras. Se você for querer investir na renda variável, comece procurando essas coisas mais tranquilas, porque trade não é renda variável, né? A gente confunde um pouco as coisas, porque, é como eu disse, renda variável é você não saber quanto aquela determinado CNPJ vai te dar no final do mês. Trade é especulação. Se eu comprar uma camisa por R$ 30 e vender por 40, eu fiz um trade. Né? Se alguém quiser comprar essa camisa só por 20, eu perdi no trade. Né? Especulação pura. Então você tem ali sinais, né? Enfim, gráficos e tudo, mas é especulação. No final das contas é especulação. É quase um 50% de chance de dar certo ou errado. E parece que é 80% de chance de dar errado. O ganho é pequeno, a perda é bruta. O psicológico atrapalha, né? O psicológico muda muito isso, porque você solta rápido quando tá ganhando e você segura mais quando perde, né? Na intenção de vai voltar, e quando você tá ganhando, você só... É muito psicológico, né? É uma especulação que muda muito. É qualquer ação que você comprar hoje, a ação ela sobe 2% ou cai 2% no dia. Às vezes tem essa oscilação forte. Então, se chegar 10 horas da manhã eu comprar alguma coisa e dizer, ó, 5 horas da tarde eu vendo, às vezes é 50-50, né? Tem uns gráficos que mostram isso. Às vezes, dia a dia, você vê lá, é 50% a relação de dar certo ou errado. Semanas, meses, anos, a tendência é que as ações valorizem, né? Dependendo de quais são. Tem um perfil no Instagram, chama Monkey Stocks. Você já viu Sim, esse cara? Já vi, pô. Esse é ótimo, excelente. Ele escolhe algumas ações, Pô, aí compra na segunda, vende na sexta-feira. vende na sexta, pô. E tá dando certo. E vai. E aí, tá dando certo. Às vezes é melhor você jogar na moeda mas é isso. É probabilidade isso aí. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena para começar, certo? Por mais que seja uma das coisas mais tentadoras e que mais atraem, né, que mais trazem as pessoas para a Bolsa, eu não acho que é uma das melhores opções para começar. Inclusive, se a gente pegar ao pé da letra, opções são trades. Né? Você literalmente faz um trade vendido. Você vende, espera que ela caia. Você compra, espera que ela suba o valor. Então você faz trade. Né? O lucro com opções não deixa de ser uma especulação, não deixa de ser um trade. Né? Você tem outros artifícios para você poder trazer alguma certa vantagem, né? Enfim, alguma vantagem temporal, alguma vantagem que você possa sair um pouco na frente, talvez. Mas não deixa de ser um trade. Né? A gente tem que entrar na posição e sair da posição. Sim. E assim, hoje em dia, eu encaro as opções como um instrumento, né? Mas é um instrumento da gente minimizar o risco, né, da compra da ação e assim, até utilizar a opção como um dividendo sintético, coisas desse tipo. Mas tudo conhecendo, sabendo qual é o que a gente está fazendo, né? Então, toda vez que eu vendo uma put, eu tenho a certeza de que eu posso assumir o papel. Assim como toda vez eu vendo uma call, eu sei que eu vou entregar o papel. Então, isso já está na minha cabeça. Eu acho que é assim que a gente tem que lidar com as opções. E se controlar o tempo todo, porque a ganância é aquele velho problema mesmo das pessoas. Então, eu acho que utilizando as opções como instrumento de proteção mesmo, né? Nesse sentido, então você comprou uma ação, você topa vender essa ação se ela valorizar tanto. Ah, mas se ela valorizar mais, eu perdi. Não, você já sabia disso antes. E assim como eu comprei, hoje eu quero comprar uma ação X, só que o preço dela eu acho que está muito caro, e eu vendendo uma opção lá embaixo com um valor onde eu posso assumir, onde eu fico mais confortável assumir, se essa ação cair, continuar caindo, você já tinha definido comprar a ação. Então você teria perdido muito mais se você tivesse comprado a ação naquele momento e ela tivesse caído. Assim, eu utilizo a opção desse jeito. E tem dado certo, eu acho que é um mecanismo muito eficiente. E agora, a gestão, assim, tá sempre pensando, né, gerindo a nossa expectativa, eu acho que isso daí é importantíssimo.
Uma coisa que eu queria falar contigo é o seguinte, antes da pandemia, aí eu lembrei disso hoje olhando, porque eu tinha pedido uma foto, você acabou não me mandando. Aí eu fui no seu Instagram para pegar a foto. Aí eu vi a foto com o Thiago Nigro, e assim, você tinha, era não sei se era um treinamento, não sei se você já tinha pensado nisso, ou fazer um curso, ou alguma coisa. Eu vi alguma coisa no seu Instagram, você desistiu disso? Como é que é? Foi assim, quando eu comecei, é engraçado, né? É engraçado, a história também é boa. Quando eu comecei a estudar muito essa parte de investimento, a galera era cair em cima, né? Pô, deixa de doidice, vai viver sua vida, pô investir. Desistiu da medicina. Desistir da medicina. Eram coisas que em 2016 eram muito novas, eu acho, por um brasileiro em si era muito novo. Em 2016 começaram a sair canais como o do Thiago Nigro, Primo Rico, começou a sair Natália Cury, aqueles vídeos antigaços, que eles filmavam assim, no celular, entendeu? Hoje os caras estão mega estruturados e tudo, mas era uma coisa muito nova. Eu dei a sorte deles já existirem, né? Por mais que fosse uma coisa recente e tudo, o YouTube, ele passava muito conhecimento também, de graça. Então eu comecei a ver muita coisa disso e a galera ficava caindo em cima, né? Pô, só quer saber de investimento, acabou de se formar, nem fez a residência. Então, assim, esse início foi difícil. Só que com o passar do tempo, essas pessoas iam me perguntando, e aí, já desistiu, não sei o que, eu não, tá dando resultado, mostrava e tudo. Aí, porra, me ensina aí, entendeu? Aí começavam a querer aprender. Viu que dava certo e tudo, graças a Deus deu certo. E aí eles começaram a querer aprender. Então, no início, eu gosto de fazer as coisas bem bonitinhas, bem organizadas, né? Até na medicina mesmo, os meninos vão me acompanhar, a gente faz um negócio organizado e tudo. Então, no início, eu quis fazer um curso, de fato, para amigos próximos, né? A primeira turma, né, foi só de amigos mesmo, literalmente. A gente acabou pagando ali uma coisa bem... um plantão, vamos dizer assim, um valor do tempo mesmo, né, que eu perderia. Só que eu queria arrumar, entendeu? Eu não queria dar assim, vamos dizer, ação, você compra tal e tal, espera subir porque paga dividendo. Eu não queria fazer isso, né? Eu queria fazer um negócio organizado, explicar o que era renda fixa, explicar o que era renda variável. Então, a ideia do curso, né, do ensinamento do projeto 10 anos, ele foi daí para começar a ensinar para os amigos próximos. Inclusive, o nome Projeto 10 anos é porque eu ficava tirando onda, principalmente com um amigo muito próximo meu, que me espere daqui a 10 anos, me espere daqui a 10 anos. Né? E aí ele ficava brincando, cadê seu Projeto 10 anos? Aí eu pegou o nome do curso, foi daí, não foi nada... Então, assim, a ideia foi justamente essa, né? Eu comecei mais para amigos, fiz uma segunda turma, deu muito bom isso, foi uma repercussão boa. Um escritório aqui de Sergipe, né, relacionado lá à XP, me chamou para trabalhar com eles em relação à educação, cedeu espaço. Pô, o segundo foi uma coisa monstruosa, assim, foi um boom muito grande, né, em relação ao primeiro. Ficou uma pegada meio profissional, vamos dizer assim, né, uma coisa menos próxima de amigos, mas uma boa parte da turma foi de amigos próximos também. Aí teve uma terceira turma depois, e aí eu fiz uma turma à parte só no ano passado, bem no início ali da pandemia, quase sem muita gente, muito caso e tudo, que foi para uma turma de São Paulo, para uma galera da pediatria, né? Duas amigas minhas de faculdade estavam em São Paulo, queriam aprender a investir, a gente juntou uns pediatras de lá também, e a gente fez uma turma muito boa, pessoal bem interessado e tudo. E aí foi a última turma, né, que a gente fez, foi essa online. Depois disso desandou, né? A pandemia comeu solta e aí eu realmente assim me afastei, parei, me dediquei, entrei na residência, foi junto com a residência. Hoje eu literalmente me dedico mais à residência, né? Em questão de estudar, fazer aula e tudo, do que essas partes mais secundárias, né? Vamos dizer assim, próximo ano, terminando a residência, talvez eu tenha mais tempo, mas, né? Posso voltar, retomar o projeto. Mas começou assim, numa pegada mais amigável. Entendi. Eu acho que as coisas sempre começam assim mesmo. Eu acho que o objetivo quando a gente tem o objetivo de ajudar as pessoas, eu acho que as coisas vão fluindo mesmo. Eu acho que é bem importante. E eu fazia um negócio de coração, né? Eram para pessoas queridas. Então, assim, não foi nada
o que eu falo é o que eu faço, o que eu falo é o que eu acredito, não é que está certo, não é o Gustavo não é 100% certo, o que ele faz não é 100% certo, mas é o que eu acredito e é o que vem dando certo para mim e é o que eu quero que meus amigos próximos façam também, né? Eu quero que eles tenham prosperidade também. Eu quero, daqui a 10 anos, só aproveitar a vida com eles, com você, né? Então, assim, eu quero que todo mundo fique bem também, né? Não adianta ficar esse egoísmo. A Bolsa é um investimento, de uma forma geral, é bom porque é muito democrático, né? Todo mundo tem acesso, não é eu tenho que ganhar para você perder ou vice-versa. É uma coisa que dá para a gente crescer juntos, né? Então não tem por que a gente ficar guardando conhecimento, não tem. O pessoal se ajuda muito, é uma área muito, é interessante, é empolgante e a gente se ajuda muito. Exatamente, muito legal. E aí, qual é o seu conselho para o preceptor que ainda não investe o seu próprio dinheiro? Comece, né? A gente, inclusive, na residência, uma das coisas que eu notei, né, em 2016 isso, quando eu comecei a estudar, eu fazia residência em cirurgia geral, e uma das coisas que eu notei, era clássico, era toda cirurgia que eu entrava, o cirurgião estava discutindo alguma coisa com o anestesista, né, sobre o caso e tudo, mas vez por outra estava ali tranquila a cirurgia e começava, estou estudando um livro de bolsa, estou estudando sobre investimento, estou começando a investir. Então, assim, os caras ali, eles estavam já com a vida, entre aspas, né, resolvida, já tinham feito suas especialidades, já estavam ingressados no mercado de trabalho, consolidados, já tinham família, e eles estavam começando a investir. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer um deles, qual é o arrependimento? É não ter começado antes. Né? O juros compostos é uma bola de neve. Ou você paga ou você recebe. Então, se você começa antes, qualquer calculadora que você colocar, quanto mais tempo, melhor para você. Mesmo se for um rendimento relativamente baixo e tudo, começar cedo. Comece com A pouco, única característica que é exponencial, isso daí é clássico, né? É o tempo. Na fórmula de juros composto, né, é o tempo. Então, na realidade, importa aportar mais, né, botar mais dinheiro, importa você ter uma rentabilidade maior, mas o tempo é o que vai fazer toda a diferença, né? Exato. E uma coisa muito importante, né, talvez seja uma segunda dica, é não se preocupe com o que você vai render hoje. Né? Tem que projetar futuro. Quanto mais você pensar no dia de amanhã, melhor. Não é deixar de viver o hoje, mas é você considerar sempre o amanhã. Eu vejo muita gente falar, pô, e se você morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, morreu, pô. Não tem mais nada para eu fazer, não. Eu morri, não vou me arrepender de nada. Tava com meus planos aqui. Não vai ter como se arrepender. Mas morreu, pô. Pô, que pena. Quem ficou aí, se chorar, se vai sorrir, não tem, mas morri. Eu não vou me arrepender de nada. Eu não sei o que é que tem depois da morte, mas não vou me arrepender de vida ter feito ou deixar de ter feito. Qual é o ruim dessa frase? O ruim é que, e se você não morrer? Né? Pô, aí você chega amanhã, depois de amanhã e tudo, você não morre. E aí você fica, como é que você ficou? Você tá no mesmo jeito. Eu gosto de contar a história do Jorginho Guinle. Você sabe quem é o Jorginho Guinle? Não. Ele é conhecido como o maior playboy do Brasil. A família dele era dona de um monte de coisa no Rio de Janeiro, inclusive o Copacabana Palace, né? Então a família dele tinha várias empresas, tudo. E aí, cara, o pai dele, o pai e a mãe morreram muito cedo. Ele era jovem, tinha, sei lá, 16, 17 anos, e recebeu toda a fortuna. Que hoje, tipo, eram bilhões de dólares. O cara era muito rico. Ele chegou e falou assim, fez um cálculo, falou, bom, o que eu vou fazer? Vou vender tudo que a minha família tem, vou pegar o dinheiro, vou viver quanto tempo aí? Uns 70 anos, 80 anos? Beleza, vou dividir esse dinheiro por 80 e vou gastar. E o cara torrou toda a fortuna da família. A última coisa que ele vendeu foi quando ele tinha próximo de 50 anos, que ele viu que o dinheiro estava acabando. E ele falou, cara, eu acho que eu não vou morrer, não. Não vou chegar ao assim, olha, ele vendeu o Copacabana Palace e no contrato de venda, ele garantiu que ele pudesse viver, ter as refeições lá no Copacabana Palace e tudo, até o final da vida dele. Ele ia ter um quarto
as refeições no Copacabana Palace até o final da vida dele. Não deixou de pensar no futuro. Cara, ele viveu até 94 anos. Quando ele tinha por volta de 85, 86, ele já adoentado, tudo, ele não saía do Copacabana Palace. Ele vivia de pijama ali do Copacabana Palace e não saía mais. Então ele passou os últimos, sei lá, 8 anos da vida dele no Copacabana Palace e morreu no Copacabana Palace. Ele falava assim, não, e assim, ele já, assim, ele ia para Mônaco e gastava, torrava o dinheiro. Ele tem a novela inspirada nessa história inicial. A Juscelia está falando aí que tem uma novela. Eu não conheço a novela, eu já li o livro sobre a família dele, sobre a família Guine. E ela é muito conhecida lá no Rio, tem nome de rua, tem essas coisas todas. E essa história, assim, tem todo esse luxo, você fica escutando as histórias dele quando era jovem, só que você vê que a maior parte da vida dele, ele acabou ficando dentro lá do hotel, né, do Copacabana Palace, mostrando assim, cara, o seu maior risco não é morrer amanhã, o seu maior risco é viver 100 anos. Viver amanhã, exatamente. Então, você tem que pensar nisso, pensar que você vai viver 100 anos. E se e o que você vai deixar para quem fica, né? Para sua família, para as pessoas que você gosta, enfim, até para a humanidade. Tem outra história rapidinha assim também, que é a história do Warren Buffett, tem até o documentário dele na Netflix. O cara já foi um dos caras mais ricos, hoje ele não é o mais rico, mas assim, ele é um cara que tem também uma fortuna gigantesca. E ele sempre foi criticado, né, por não doar muito. E aí ele sempre foi um cara muito reservado, tudo, e ele começou a fazer doação depois de que ele chegou nos 80. Hoje ele tem 88 anos e é o cara que mais doou dinheiro no mundo. Então, mais do que Bill Gates, que até o final da vida dele vai doar toda a fortuna dele, entendeu? Ele fez as coisas lá para os filhos, as ONGs todas, mas até o final da vida dele, ele já prometeu que vai doar toda a fortuna dele para caridade. O Zuckerberg também falou que ele vai entregar as ações para caridade até o final da vida dele, quando ele decidir se aposentar. Então, essas pessoas, elas sempre pensaram nisso. Então, você multiplicar o seu patrimônio, na realidade, você está fazendo bem também para a sociedade como um todo. A gente precisa parar de ter essa ideia de que o cara que está ganhando dinheiro é o cara que está tirando dinheiro de outra pessoa. Isso daí não existe. Na realidade, você multiplicando o seu capital, você vai estar também ajudando outras pessoas indiretamente. Eu acho que isso daí é o mais importante aí da gente levar. Eu acredito. Cara, a gente está chegando aí no finalzinho, faltando aí alguns minutinhos. Você quer dar algum recado? Quer falar alguma coisa? Acho que a gente conversou bastante coisa boa, né? Eu acho que eu falei muitos pontos que eu costumo falar para o pessoal que está interessado, que começa. Acho que vale ressaltar, inclusive, o que você falou. Eu tenho certeza de uma coisa. Você viver luxando, comprando coisa, tal, no modelo capitalista mesmo, deve ser muito bom. Eu vou dizer para você que não é. Viajar é bom, comprar, sei lá, coisa é bom. Mas eu tenho a certeza que você viver em paz, né, em relação à tranquilidade financeira e tudo, é muito melhor. Fato, durante a pandemia, todo mundo com medo e tal, eu estava muito mais tranquilo, né, em relação a muito colega, médico, quem eu tenho mais contato, né, médico, do que muito colega que conversava comigo sobre essas coisas. Outro fato é que você investindo, você tendo o seu dinheiro, seu patrimônio crescendo, você realmente consegue ajudar muita gente, certo? Hoje a gente tem uma condição financeira que, graças a Deus, dá liberdade da gente ajudar familiares, ajudar muita gente próxima, seja em questão de passar conhecimento, doar dinheiro mesmo, ajudar. Dá para fazer muita coisa boa.
Eu espero. Você começa a perder o sentido de querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ótimo, é maravilhoso. Enfim, te dá muito. Dinheiro é bom mesmo, né? Te permite fazer muita coisa, é importante isso. Mas uma das coisas que mais você começa a ver, talvez, é que bens, eles são ótimos, tal, mas aparentemente não tem muito sentido, né? Eu acho que o sentido maior é isso daí, é você conseguir ter essa liberdade para você literalmente fazer o que você quiser e te agradar. Então, a gente trabalhar um pouco desse lado humano também, eu acho que faz muito disso. A gente tem muito uma crença de que, assim, ó, quando eu tiver condição, eu ajudo, né? Primeiro, quando é que você vai ter condição? E segundo, quando é que você vai começar? Né? Então, eu acho que existe lei do retorno, eu acredito nisso, eu acho que tem essas coisas todas, Deus está olhando para a gente. Eu acho que se você fizer as coisas com bem intencionado, você dá certo. Legal, Eu acho cara. que essa é uma boa mensagem, né? E comecem, né? Eu acho que, é como eu disse, não adianta pensar no hoje. Você, eu vou botar para ganhar 5 centavos, pô, não faz sentido isso. Mas, pô, é 5 centavos hoje, amanhã é 10 centavos, amanhã é 15, entendeu? Vai subindo. Então, comece. Projete, né? Faça um projeto aí de 10 anos, de 15 anos, de 20. Quanto você acha que você vai viver 60, 80 anos? Enfim, você projeta bem e trabalha em cima desse projeto. Se você trabalhar em cima desse projeto, ao longo prazo você vai ver as mudanças acontecendo. Não é hoje que sua vida vai mudar. É isso aí. Mandar um abraço para a Cintia, ela está aí participando Tá bom. loucamente. Está cuidando da bebê. Tá dormindo. Dormiu, graças a Deus. É isso aí. E, cara, brigadão aí pela sua disponibilidade. Você é um cara diferenciado. Eu acho que é exemplo, eu acho que para todo mundo. Eu acho que a gente vive um círculo muito pequeno. Todo mundo sabe aquilo que a gente faz e você é um cara que desponta, porque você trilhou o seu caminho aí sozinho. Eu acho que isso daí é a coisa, assim, a coisa mais louvável aí de você, né? É você trilhar o seu caminho sozinho, sem ligar para as outras coisas e tá fazendo aí tudo certo. Trilha sozinho assim. Tá ouvindo? Alô? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Trilha, eu diria, não ligar para as outras pessoas é importante, né? Não ligar para a opinião alheia é importante. Ter fé no que você vai querer para a sua vida e tudo é importante. Mas a gente sempre precisa, né, de outras pessoas, a gente sempre tá colado aí. Você me ajudou muito logo no início, eu lembro que eu perguntei muita coisa para você, eu perguntava muita coisa para todo mundo, eu não tinha muita vergonha de perguntar sobre isso. Mas obrigado pelos elogios, parabéns também pela iniciativa que você está tendo. Eu acho que é sempre válido, eu sempre participo de aula desse negócio de medicina, sempre que me convido eu tento fazer shows, quase nunca nego. Esse também assunto é muito bacana, eu quase nunca nego em relação a falar disso. Eu acho que isso daqui é oportunidade, às vezes, do pessoal dar o estalo, né, para começar. É isso aí. E às vezes, a gente precisa só disso, alguém como eu que vai falar alguma coisa, alguém como você que quer ter essa iniciativa de promover isso. E aí você muda a vida de uma pessoa, é isso, entendeu? Às vezes a gente consegue mudar. Às vezes teve aqui, sei lá, 30 pessoas que assistiram, uma talvez mude a partir de amanhã, começa a pensar diferente. Eu acho que todo mundo investindo o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro melhor, é bom para todo mundo. É crescer o mercado de capital, é crescer a renda variável, é crescer, trazer maturidade. Eu acho que para o brasileiro, eu acho que isso daí é fundamental para a gente chegar num dia num lugar bem melhor do que o que a gente está hoje. O Brasil tem que mudar muito. Valeu, Gustavo. Um abração. Valeu, grande cara. Obrigado a todos. Um beijão para o doutor André Herria, que ele falou que você é gato, viu? Ele falou que você é muito gato. Um beijão para o André também. Valeu, Gustavo. Um abraço para todo mundo. Valeu, tchau.